Diz aí, diz aí. Muito bom a gente ter essa oportunidade. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Não? Não, né? Eu olho para lá porque tem uma tela aqui que eu vejo todo mundo. Aqui na telinha eu só me vejo. Mas vamos lá. Hoje eu vou fazer um misto de carro de boi, muito rápido, um pouquinho de carona no Corona e um diz aí. Vou falar um pouco das minhas algumas angústias que eu vivi recentemente e o desfecho dessa reflexão. E acho que já podemos até lançar logo de cara aí a primeira tela, né, Júnior? Que tem a ver com um momento que eu vivi recentemente. Isso começou ao final do ano passado, quando eu estava completando o meu tempo para aposentadoria, e aí eu comecei a entrar meio que em parafuso. Não cheguei a entrar em parafuso, mas a minha cabeça começou a virar um turbilhão. E eu digo que tem um pouco a ver com o carro de boi, porque nesse momento eu comecei a me lembrar do tempo em que eu comecei a minha vida cristã. E nesse tempo que a gente está passando aqui com vocês, acho que isso... Pode voltar para mim aqui. Esse tempo que a gente está passando com vocês foi muito interessante eu me lembrar de tantos momentos que a gente viveu naqueles primeiros momentos da minha vida cristã, quando assim o primeiro amor estava florando, né? E isso realmente foi marcante para mim e me sustentou durante todos esses anos de altos e baixos que a gente tem ao longo desses 40 anos que eu estou aí na jornada na vida cristã. E bem no meio dessa pandemia aí veio meu processo de aposentadoria. E pouco antes de eu me aposentar, eu já estava me perguntando o que eu vou fazer depois. Eu sabia que eu devia aposentar, que eu queria aposentar, tinha que fechar essa janela, mas o que eu vou fazer depois? E meu sonho era e ainda é passar um tempo fora do Brasil. Eu vou ficar uns, sei lá, um ano, 2 anos, 10 anos. Estou discutindo aqui com a minha digníssima se a gente vai mesmo, quando vai, para onde vai. Mas pus na cabeça que eu queria ficar um tempo fora do Brasil. E isso me fez começar a ficar meio encabulado com a minha vida cristã, porque eu tenho um envolvimento com a igreja, tenho minha rotina, tenho meu trabalho na igreja, tenho os meus devocionais e tal, e ao sair do Brasil, eu vou abandonar tudo isso, né? E desde quando eu comecei a pensar nisso, um versículo começou a bater na minha cabeça. Isso já no final do ano passado e ao longo dos últimos meses, esse versículo roda, vai e volta, vai na minha cabeça assim. Eu não cheguei a fazer um estudo em cima dessa passagem. São 2 versículos, na verdade, que eu vou pedir para o Júnior projetar para nós lá. Esse versículo está em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. É uma passagem que sempre vinha na minha cabeça e ela me incomodava. Uma passagem que eu praticamente decorei, porque tantas vezes que eu li já no passado e tal. E eu sempre começava a pensar, tá bom, mas o que vai ser de mim depois que eu me aposentar? E esse versículo vinha na minha cabeça. E ao pensar nesse versículo, alguns elementos me saltavam aos olhos, e eu vou só pontuá-los agora, depois a gente pode voltar neles, mas primeiro diz assim, né? Vamos ler aqui juntos. Portanto, nós também, visto que estamos rodeados por uma tão grande multidão de testemunhas, vidas que são exemplos de fé, deixamos tudo aquilo que nos embaraça e o pecado que nos envolve tão de perto e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhemos para que Jesus, ele é a fonte da nossa fé e aquele que a aperfeiçoa, o qual, pela alegria que estava reservada, suportou a cruz, aceitando a humilhação, vindo a sentar-se no lugar de maior honra à direita do trono de Deus. Bom, esse versículo, essa passagem aqui, ela está depois de Hebreus 11, e acho que a maioria de nós lembra que Hebreus 11 é o capítulo dedicado à fé, que começa definindo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Tal. Fala também, logo no versículo 2, que pela fé a gente entende que o mundo foi criado de algo que não se vê. Depois, no versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E depois, na sequência, tem lá aquela galeria de exemplos de fé,
né? Começando lá por Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e vai por aí afora, e falando dos grandes feitos desses homens que, pela fé, fizeram tantas coisas. E, aliás, só um parênteses aqui, quando eu li pela primeira vez, eu era jovem ainda, tinha lá meus 19, 20 anos, e chegou naquela passagem, acho que lá para o versículo 20 e pouco, que diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Olha, eu lembro que isso bateu fundo, me bateu fundo. E até hoje mexe comigo, porque essa é a multidão de testemunhas que nos rodeia. Que, aliás, é uma coisa curiosa, eles nos rodeiam, né? Como é isso? Como essas testemunhas nos rodeiam? Então, todas essas coisas vinham passando por minha cabeça e eu ficava me perguntando por que esse versículo veio na minha cabeça. E eu entendi que isso tem a ver com uma palavra que está no meio dessa passagem, que é carreira. Vamos para a próxima tela, Júnior? Fala de que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E eu estava terminando a minha carreira. Mas Deus estava falando: Jorge, a sua carreira não é a sua profissão. Existe uma outra carreira, uma carreira que não vai acabar. Quer você fique no Brasil, saia do Brasil, essa carreira não acaba. A sua carreira que acabou é essa temporária aqui, mas existe uma carreira que é eterna. E uma coisa que vinha na minha cabeça, que me incomodava, era essa frase: mais importante que começar bem é terminar bem. E aí eu me lembrava daquela passagem lá de Apocalipse, quando Jesus fala para a igreja de Éfeso e fala assim: olha, eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. E eu falei: Deus, eu não quero estar ouvindo essa repreensão do Senhor. Não quero. Eu quero terminar bem. Mas eu confesso que dentro de mim tinha um dilema, porque eu tinha uma vontade de passar a régua, assim, falar: bom, eu vou parar de trabalhar, né? Tinha um monte de ideias, mas assim, nada muito fixo. A única ideia que estava mais fixa era a ideia de sair, viajar, mas eu vou largar a igreja, vou largar minha família aqui, vou largar tudo e sair numa aventura. E como é que vai ser a sua vida com Deus? Eu não tinha a solução para essa equação. Não tinha. E confesso que isso começou a mexer comigo. Falei: tem alguma coisa esquisita com a sua perspectiva. Tem alguma coisa que precisa ser ajustada na sua perspectiva. E, recentemente, alguém de vocês, eu não lembro quem, postou uma foto muito interessante, que eu vou pedir que o Júnior projete essa próxima slide aí, que é uma foto muito louca, né? Essa foto aí, ela mexe com a cabeça da gente. Eu já vi essa foto várias vezes, sei o que ela significa, sei o que é essa foto, mas mesmo sabendo, eu olho para essa foto, dá nó na minha cabeça. Tem alguma coisa que não está certa, alguma coisa fora do lugar, tem alguma coisa... Eu sei que é a perspectiva, eu sei que é o referencial, é a forma como eu estou olhando que está errada. A foto não tem nenhum erro, a foto é uma foto normal. O fotógrafo tirou essa foto aí e resolveu publicar, só que a perspectiva é o que faz a diferença. E isso... Pode voltar para mim, Júnior? E isso mexeu muito comigo. Eu comecei a me perguntar: tá bem, qual é a sua perspectiva? Você está pensando você vai se aposentar? E de fato me aposentei agora em julho, né? Já estou aposentado, já estou no mercado, como diz o pessoal aí, né? Estou aposentado. Só que tem eu preciso ajustar minha perspectiva. E Deus me conduziu a uma outra passagem bíblica. Aliás, um livro que eu tenho amado de paixão, livro que eu já havia lido várias vezes, uma carta, a carta de Paulo, e que dessa vez parece que eu estou vendo com outros olhos, e estou vendo com outro referencial, outra perspectiva. E eu queria compartilhar rapidamente com vocês um pouquinho dessa perspectiva, e eu vou pedir que o Júnior projete a próxima aí, que vai falar de que carta é essa e o que mudou, o que está mudando. Não é que mudou, está mudando. Daqui a uns meses eu vou falar com vocês, vou ter mais 1000 coisas para falar, porque eu estou assim, é um turbilhão que está acontecendo dentro de mim. Mas essa carta de Paulo aos Efésios, me trouxe uma nova forma de enxergar a vida.
Na verdade, nada de novo do ponto de vista do conhecimento que eu tenho da palavra, das experiências, mas parece que alguma coisa está tá tendo uma nova leitura. E o ponto-chave dessa nova leitura é refletir com maior profundidade o que significa essa expressão regiões celestiais. É interessante que Paulo, ao escrever essa carta, ele cita pelo menos 5 vezes a expressão regiões celestiais. E tem mais outras vezes que ele cita a ideia de regiões celestiais, embora não explicite a expressão região celestial, mas nessa carta 5 vezes é explícito regiões celestiais. E parece que ele escreve essa carta não como de quem olha da terra, como quem olha para o mundo criado a partir do mundo natural. Mas é alguém que olha a partir do terceiro céu. Vocês devem se lembrar daquela passagem lá de 2 Coríntios, em que Paulo fala que ele conheceu alguém que um dia foi arrebatado ao terceiro céu, ele estava falando de si. E terceiro céu, não sei se está claro para vocês o que significa, mas para o hebreu, o primeiro céu é onde estão as nuvens, os pássaros, é a atmosfera, né? O segundo céu é a abóbada celeste, onde estão os astros, né? O espaço sideral, aquele que hoje nós chamamos de espaço sideral. E o terceiro céu é a habitação de Deus, onde estão Deus e as principados e potestades, anjos do bem e do mal, onde estão os seres celestiais que nos envolvem, né? E Paulo escreve essa carta a partir dessa perspectiva. E ao começar a ler, estudar, repensar tudo que está escrito nessa carta a partir dessa perspectiva, algumas verdades que eu já tinha contato, parece que elas estão ganhando uma nova importância. Eu vou partilhar com vocês um pouquinho de algumas dessas realidades que estão mexendo comigo e talvez mexa com vocês também. Eu espero que mexa com vocês também. E até, aliás, eu quero deixar aqui uma dica. Leiam Efésios, estudem Efésios a partir desta perspectiva. Eu vou pedir que o Álvaro projete a próxima tela, onde eu vou colocar o primeiro ponto que me chamou a atenção nessa perspectiva diferente que eu comecei a enxergar a carta aos Efésios. E o primeiro ponto é que quando nós nascemos de novo, nós ganhamos uma nova identidade. Isso é muito importante. A gente ganhou uma nova carteira de identidade, um novo RG. E esse RG, ele é um RG eterno. É um RG que vai durar por toda a eternidade. E já está válido. Ele não vai perder a validade nunca. É um RG que foi carimbado, foi chancelado nas regiões celestiais. Né? Como está escrito, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, isso no capítulo 2, né? Ele nos vivificou juntamente com Cristo, Deus, né? Nos deu vida juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Colossenses diz que a nossa vida está escondida com Cristo nas regiões celestiais. Então, nós ganhamos uma nova identidade. Nós somos agora filhos de Deus. Nós morremos na cruz quando nós aceitamos, pela graça, aceitamos essa nova vida e ganhamos uma nova identidade. E isso faz toda a diferença. Quando a gente pensa, eu tenho pensado muito nessa nova identidade, que a gente já tem desde que a gente se ligou com Jesus. Mas é muito interessante quando a gente começa a pensar nisso no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Eu sou uma pessoa, um cidadão do céu. Né? Como diz aqui em Efésios 1, 4 a 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. É outra realidade também que é impressionante. Antes que o mundo fosse criado, ou seja, antes que o mundo natural fosse criado, Deus estava nas regiões celestiais, não existia tempo, não existia o universo, não existia vida, não existia o ser humano. Deus já tinha planejado criar o mundo e ele nos elegeu. Nós, você e eu, já estávamos no coração de Deus antes que o mundo fosse criado. Isso é uma realidade assombrosa. Isso traz uma segurança absurda, né? Pensar que ele nos predestinou para sermos filhos adotados em Jesus Cristo, para fazermos parte da igreja, que é o corpo de Cristo na Terra.
E essa nova identidade faz toda a diferença. Quando a gente olha lá para a carta de Pedro, por exemplo, capítulo 2, versículo 9, em que ele diz que a vossa geração é eleita, nação santa, povo escolhido, de propriedade exclusiva de Deus, que sacerdócio real, né? Fomos chamados para produzir aqui, trazer ao mundo as maravilhas de Deus, né? As virtudes de Deus. Isso traz uma outra perspectiva que vai nos levar ao segundo ponto, que é, vou pedir que o Júnior projete o segundo ponto, que também nós ganhamos uma nova natureza. Uma nova natureza. E uma riqueza, uma herança que vem dessa nova natureza. Quando a gente nasceu de novo, a gente ganhou junto uma infinidade de bênçãos espirituais, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós somos donos de uma herança infinita. Imagina você que tinha uma tia riquíssima aí, que ela não tinha herdeiro, morreu, mora lá, sei lá, no Japão, sei lá onde, na Europa, e o advogado falou, olha, você vai receber uns bilhões de dólares aí, daqui uns 5 anos, porque tem todo um processo e tal. A partir desse momento, você já é rico. Você só, às vezes, não está usufruindo ali. Mas, no nosso caso, melhor que isso, porque essas bênçãos espirituais já estão à nossa disposição. E, às vezes, a gente está tão focado no nosso olhar aqui da Terra, que a gente está vendo aquela pedra flutuando, a gente ainda, meio que na Matrix ali, a gente não está vendo as coisas que estão rolando nas regiões celestiais, porque estão cheias de distrações. Lembra que lá a gente leu lá no primeiro versículo lá de Hebreus, as distrações, as coisas que nos atrapalham nessa caminhada, nessa jornada rumo a Cristo, porque a gente tem o nosso olhar meio dividido entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. Mas quando a gente passa a olhar a partir da visão do mundo sobrenatural, as coisas mudam completamente de figura. E a gente tem essa promessa de que pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por nós estarmos nele, que é o cabeça da igreja, é o cabeça de todo o poder e autoridade, nós recebemos essa plenitude. E às vezes a gente não se dá conta disso e vive miseravelmente aqui, porque a gente não está ligado, conectado com essa realidade. E é fantástico quando a gente começa a se tocar das riquezas que estão à nossa disposição. Tem essa outra passagem também que diz que quando o Paulo, consciente de que existe um processo para a gente conseguir enxergar isso, ele ora, ele pede, eu peço a Deus, nosso Senhor Jesus, o glorioso Pai, que lhe dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Olha, nós somos chamados para conhecê-lo, que é a maior bênção que a gente pode ter, é conhecer. Aliás, Jesus, na oração sacerdotal, fala que a vida eterna é o quê? Conhecer a ti, né? Quando ele estava falando com Deus Pai. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Gente, nós temos uma infinidade de riquezas à nossa disposição, que às vezes nós não nos damos conta. E eu quero também agora chamar, que a gente está passando muito rapidamente, mas por um terceiro ponto. A gente falou da nossa identidade, nós falamos dos nossos bens, né, da nossa nova condição, mas nós também temos uma nova vocação, uma nova jornada, né, uma nova carreira, que ela está proposta para nós desde que a gente nasceu de novo. Né, como está lá em Efésios 3:10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Da mesma forma como está lá em Pedro, né, que nós somos chamados para manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, é interessante nesse versículo, que é um ponto que, por vezes, eu passei meio batido, mas esses dias tenho pensado muito nisso. Através da igreja, através de nós, no corpo de Cristo,
os poderes e autoridades que estão nas regiões celestiais, ou seja, estão nesse mundo sobrenatural, que é esse mundo que nos envolve, mas que a gente não vê, eles conhecem a sabedoria, conhecem o interior de Deus, conhecem as virtudes de Deus através de nós. É meio chocante pensar que esses caras que estão lá, esses seres que estão lá ao lado de Deus, não conhecem Deus. Eles reconhecem Deus, eles veem Deus, mas parece que eles dão a impressão que estão vendo só por fora. Porque só nós temos o Espírito de Deus. Como Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, nós que somos espirituais, nós que nascemos de novo, nós temos o Espírito de Deus. E ele pergunta, quem vai conhecer a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo, porque o Espírito que penetra as profundezas de Deus habita também em nós. E eu fico me perguntando por que eu perco tanto tempo, muitas vezes, me embaraçando com as coisas desse mundo e não estou nessa conexão direta, nesse link de banda larga, deixando que esse Espírito me torne pleno da presença de Deus. E eu tentei resumir nessa frase aqui, que ela se baseia um pouco em Romanos 8, 29. Aliás, antes até de falar a frase, eu vou fazer uma pequena reflexão em Romanos 8, 29. Nós normalmente decoremos 8, 28, né? A maioria das pessoas sabe, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Poxa, tudo contribui para o bem, tudo contribui para o bem, a gente decora isso. Mas o que é o bem? E qual que é o propósito? E a resposta está no versículo seguinte, que é o 29. Porque aqueles que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Acho que tem alguém aí que está ligado, acho que é o Anselmo, né? Anselmo ou Walter, um deles aí. Mas, então, o propósito de Deus é que sejamos igual à imagem de Jesus. Isso nos faz lembrar lá de Gênesis, quando Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem para ser conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós somos criados para ser uma expressão de Deus aqui na Terra. Diferentemente de toda a criação, nós somos criados para ser a expressão de Deus aqui na Terra. E essa imagem ficou comprometida com a queda do homem, mas em Jesus Cristo, esse plano se completa, porque agora nós vivemos em Cristo, e Cristo vive em nós. Você se lembra quando Filipe chegou para Jesus e falou assim, mostra-nos o Pai, isso basta? O apóstolo perguntou, né? O que Jesus respondeu para ele? Filipe, você tem vivido comigo esse tempo todo e me pergunta, mostra-me o Pai? Você não tem me visto? Quem vê a mim, vê o Pai. Agora nós somos cristãos, não somos? Nós somos chamados para ser o quê? Cristo aqui na Terra. Ou seja, o mundo vai conhecer a Deus de que forma? Como o mundo vai conhecer a Deus? Como o mundo vai conhecer a graça, o amor, esse favor imerecido? Como o mundo vai conhecer os atributos de Deus? Quando nós nos tornarmos Cristos aqui na Terra. Porque se Cristo é a imagem de Deus, e nós sendo a imagem de Cristo, nós somos a imagem de Deus. E nós, seguindo os passos de Cristo, somos bênção para a vida das pessoas. Por isso, a minha vocação é me tornar a pessoa que Deus me chamou para ser. E à medida que me pareço mais e mais com Cristo, ou seja, que eu ganho a semelhança com Cristo, eu posso inspirar meus irmãos a seguirem o mesmo caminho, e aqueles que ainda não são irmãos serão atraídos para conhecer a Deus, e nós seremos esse elemento, nós seremos bênção na vida. Foi para isso que nós somos chamados, para refletir Deus. E eu posso fazer isso sem me preocupar com as coisas daqui da terra, porque eu já sou rico. Por isso que o segundo ponto é tão importante. Primeiro, eu tenho a identidade. Eu sou filho de Deus. E segundo, eu tenho toda a riqueza. Eu não tenho que correr mais atrás de riqueza. Porque eu tenho que ser cada vez mais parecido com Cristo, cada vez mais a cara de Cristo aqui na Terra. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Para que Ele seja conhecido através de nós. E é interessante que naquela passagem, volta lá para a gente, Júnior,
na 3 ainda, na vocação, diz lá que as autoridades e poderes nas regiões celestiais vão conhecer as entranhas de Deus, o 3, através de quê? Da igreja. A multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida, inclusive dos anjos. Veja que privilégio nós temos, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a capacidade, o poder de manifestar, não só para os homens, para a natureza, mas até para os seres celestiais, características de Deus que eles desconhecem. Pode voltar para mim, Júlio. Então, é algo fantástico a gente ter essa vocação. Nós temos essa carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta é essa. Vamos para a próxima tela, onde a gente vai ver aquela figura de novo, aquela imagem, aquela foto outra vez. E aqui eu quero chamar a atenção, você projeta para nós, Júnior? E aqui eu quero chamar a atenção para o que mudou daquela primeira foto que eu coloquei lá no início para essa foto que aparece agora. O que mudou? Mudou, foi só a perspectiva. Antes eu estava olhando a foto de cabeça para baixo, agora eu estou olhando a foto normal. Agora fica claro que é uma pedra que está encostada no fundo do lago, que tem um barranco no fundo, e que essa árvore que a gente vê aí é apenas reflexo de uma árvore que está plantada lá em cima do barranco. É tudo muito claro. Antes era uma coisa esquisita. É a mesma foto, ela só virou 180 graus e agora faz todo sentido. O que isso nos ensina? Pode voltar para mim, Júnior? O que isso nos ensina? Que a forma como eu vejo a vida modifica completamente a minha postura, a forma como enxergo as coisas. Nós somos chamados, nós que temos uma natureza, que temos uma identidade, nós que somos cidadãos do céu, somos chamados para enxergar do ponto de vista das regiões celestiais e não do ponto de vista da terra. Buscar as coisas que são do alto. E para finalizar, eu só queria trazer aqui uma pequena reflexão. Quando a gente olha para Jesus, já que a gente vai imitá-lo, a gente vê que na trajetória dele, ele já começou o seu ministério sendo tentado por Satanás, né? Como é que foi a tentação? A pergunta que eu faço, Satanás estava tentando Jesus ou estava protegendo Jesus? Ele chega para Jesus e fala, Jesus, tem pedra, transforma em pão. Satanás não é anti-Jesus. Ele estava a favor de Jesus. Está com fome, come. Satanás chega para Jesus e fala, pula do pináculo do templo, você não vai ter que ter trabalho para ser conhecido, você pular de lá, todo mundo vai ver e fala, puxa, os anjos vieram e seguraram, ele não se esborrachou. Ele é a favor de Jesus, ele não é anti-Jesus. Aí depois Satanás chega para ele e fala, você quer ter domínio sobre todos os reinos? Me adore, tudo bem, é facinho, eu vou te dar o domínio sobre todos os reinos. Você não precisa sofrer, não tem trabalho. Satanás não é anti-Jesus, mas Satanás é anti-Cristo. Porque Jesus não veio para ser Jesus. Ele veio para ser Jesus, o Cristo. E nós não somos Jesusão, nós somos cristão. E da mesma forma como Jesus foi tentado a ter dó de si, nós somos tentados a olhar o nosso interesse, a ter dó de nós mesmos. Mas Jesus falou assim, não, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu seja o Cristo. Você se lembra quando já estava chegando perto do fim da vida dele? Em que Pedro, após ouvir que ele, olha, eu preciso ir para Jerusalém, lá eu vou sofrer, e vou morrer. O que Pedro fez? De jeito nenhum, Jesus! Não vai acontecer isso com você, nós não vamos deixar, nós não... Tenha dó de si mesmo. O que Jesus falou para Pedro? Arreda, Satanás. Você só olha as coisas do homem, você não enxerga as coisas de Deus. Eu não vim para ser Jesus, eu vim para ser Jesus, o Cristo. E se nós somos cristãos, qual é o nosso trajeto? Qual é a nossa vocação? Qual é o nosso caminho? É ser o Cristo. É entregar a nossa vida
para que outras pessoas sejam abençoadas. Eu não preciso mais de ser abençoado, porque minhas bênçãos já têm todas as bênçãos, já têm toda a riqueza. Eu não preciso mais ser salvo, porque eu já sou filho do Pai. Eu já tenho a minha identidade eterna. Minha vida já está escondida com Cristo. A gente não acabou de cantar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então eu não tenho que me preocupar comigo, eu tenho que me preocupar com o outro. E quando eu me preocupo com o outro, eu sou Jesus, o Cristo. Eu sou o Cristo quando eu me disponho a tomar minha cruz e seguir. Lembra que Jesus falou, quem quer me seguir, toma a cada dia a sua cruz e me segue? Ele falou isso muito antes das pessoas saberem que ele ia ser crucificado. Seria mais ou menos como se alguém chegasse para você e falasse assim, olha, é o seguinte, pega a sua cadeira elétrica e me segue, ou pega a sua forca e me segue, pega o seu paredão e me segue. Todo dia você vai pegar o paredão, todo dia você vai pegar a cadeira elétrica. Você está louco? Mas ele diz, quem não estiver disposto a morrer todos os dias, esse não é digno de mim. Mas como assim? Se a gente olhar a multidão de testemunhas que estão ao nosso redor, aqueles que já morreram pela fé, morreram na fé, e não foram só aqueles que estão lá escritos no capítulo 11 de Hebreus, tantos outros depois na era cristã, desde lá do início da igreja até hoje, quantas pessoas foram para as covas dos leões, foram para serem queimados, cantando, sorrindo, felizes, louvando a Deus. Como assim? Pessoas que já tinham entendido que estavam cheios da riqueza das bênçãos de Deus e poderiam ir para a morte e assim levar bênção às outras pessoas. E isso vale também para pequenas coisas, com pequenas lutas que a gente passa. Pensa em João, pensa em Pedro, pensa em Paulo. Paulo, quando escreveu essa carta que a gente está lendo aqui, Efésios, ele escreveu preso. E se ele não tivesse preso? Ele iria lá, falaria para o pessoal, e a gente não teria essa carta maravilhosa na nossa mão hoje. O fato dele estar preso fez com que milhões de pessoas fossem beneficiadas. Ele estava enxergando a pedra no seu devido lugar. Ele estava enxergando a pedra a partir das regiões celestiais, que é quando a gente enxerga as coisas como elas são. Porque neste mundo, a gente enxerga tudo invertido. A gente enxerga tudo invertido. Vamos para a próxima tela, Júnior. Bom, consegue projetar aí? Então, essa é a forma como nós vemos a vida a partir do olhar do mundo. Nós vemos assim, a partir do olhar do mundo. Nós não somos chamados para ver assim. Nós somos chamados para ver a próxima tela. As coisas como elas são. Como diz Paulo, aquele que é espiritual vê todas as coisas, enxerga as coisas como elas são. E de ninguém e por ninguém é entendido. Pode voltar para mim? Obrigado, Júnior. Então, finalizando, gente, o meu desafio aqui é que vocês exercitem no dia a dia, ver a vida sob a perspectiva da eternidade, sob a perspectiva das regiões celestiais. Quando a gente volta lá para Hebreus e vê ele falando lá que estamos rodeados de uma enorme, grande multidão de testemunhas, dá para entender agora, porque essas testemunhas estão ao nosso redor. Só que eles não têm mais a possibilidade de fazer o que nós temos, porque nós continuamos na Terra. Enquanto estamos aqui, nós podemos manifestar a glória de Deus para as pessoas que ainda estão na Terra. Então, viver aqui nessa Terra é muito bom, enquanto a gente estiver correndo a carreira, enquanto a gente estiver fixando os nossos olhos em Cristo, enquanto a gente estiver desvencilhando de qualquer coisa que nos atrapalhe, do pecado e também de todas as distrações que este mundo nos oferece. Fica aqui o meu desafio para que a gente trilhe esse caminho de alguém que busca o conhecimento de Deus e busca ser instrumento de Deus para a bênção de outras pessoas. Júnior, você pode fazer uma oração para a gente terminar? Você está ligado aí? Isso. Tô.
Querido Pai, muito obrigado pelas palavras que nós encontramos na Bíblia. Muito obrigado pela vida do Jorge, a forma que ele preparou uma mensagem tão forte, tão poderosa e que bate tão forte no nosso coração. Que a gente seja digno destas palavras e que a gente seja digno de ser chamado seu filho. E que nós possamos viver como Cristo, que nós possamos ser o cristão que o Jorge descreveu aqui para nós. Fica com cada um que participou dessa reunião, que escutou essa mensagem, que ouviu tantas coisas importantes, tantas vidas transformadas e tanta coisa feita pelo poder da sua mão e tanta graça que o Senhor nos dá no nosso cotidiano, na nossa vida. Fica conosco, nos dá uma boa noite e que nós possamos continuar refletindo nessas palavras. Para a tua honra e para a tua glória que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.